Olá, bem-vindo aqui ao EstudoBíblico.net, seu canal de conteúdos bíblicos e teológicos. Se você ainda não é assinante desse canal, eu queria convidar você a assinar aqui o nosso canal para acompanhar semanalmente os conteúdos bíblicos e teológicos que nós disponibilizamos aqui gratuitamente para aquelas pessoas que querem entender melhor a palavra de Deus e compreender com mais clareza a fé cristã. O vídeo de hoje é um vídeo bastante interessante. Ele tem como título Templos da Antiguidade no Período Bíblico. Na realidade, eu preparei dois vídeos sobre isso. Eu preparei esse primeiro vídeo que você está vendo aqui agora, Templos da Antiguidade no Período Bíblico, e também preparei um outro vídeo que está muito legal. Você vai ter aqui uma indicação sobre o vídeo aqui num dos cards, que é sobre o Templo de Jerusalém. Eu recomendo você a ver esse vídeo porque ele está muito legal, bastante detalhado a respeito do Templo de Jerusalém, sua construção, como que ele foi edificado, seu papel dentro da estrutura religiosa de Israel. Mas vamos deixar o vídeo sobre o Templo de Jerusalém para depois. Vamos agora nos focar aqui nesse vídeo, nesse tema, Templos da Antiguidade no período interbíblico. É um tema bastante interessante que vai trazer para você assim, uma compreensão sobre a realidade religiosa dos povos que viviam em torno do povo de Israel, na Mesopotâmia, no Egito, na Anatólia, na própria terra de Canaã. Então me acompanhe aqui nesse vídeo, eu creio que ele vai ampliar bastante a sua compreensão sobre essa temática, Templos da Antiguidade. E para nós começarmos, vamos fazer aqui uma introdução para entender melhor qual é a ideia dessa temática. Tá ok? Vamos lá para uma introdução, portanto. Bem, quando a gente fala de templos na Antiguidade, a gente primeiramente tem que conceituar a ideia de templo, tá ok? Então templo é uma palavra latina, tá? Vem do latim templum, que significa local sagrado. É uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso como o culto. Então, na experiência religiosa das diversas religiões do mundo, e principalmente aquelas que têm os seus locais sagrados, o templo dá esta ideia do local por excelência, onde o culto é prestado a uma determinada divindade. Pode ser usado também em sentido figurado, como reflexo do mundo divino, a habitação da divindade sobre a terra, o lugar da presença real. Ou seja, no imaginário religioso das religiões, o templo é também considerado como o local da habitação da divindade, da habitação do ser ou dos seres que ali são adorados. E daí porque o templo, para algumas expressões de fé religiosa, é tido como um lugar especial, um lugar sagrado, um lugar onde habita as divindades ou onde as divindades são adoradas de um modo superior, vamos dizer assim. Bem, você está vendo aí uma imagem de alguns templos, né, das fés religiosas que nós temos no mundo hoje em dia. Você tem ali um templo cristão, você tem um templo budista, você tem um templo hinduísta, você vai ter ali o símbolo de Stonehenge, né, que segundo alguns estudiosos era também um local de adoração de povos antigos lá da Inglaterra. Nós temos aqui algumas imagens, né, sobre templos das religiões do mundo. E aí uma outra imagem que tenta demonstrar um pouquinho essa ideia de templo, de lugar sagrado. Nós temos lá em cima, no canto superior esquerdo, o Vaticano, que é o local sagrado, um lugar importantíssimo para a fé cristã católica. Aí embaixo, do lado esquerdo, nós temos ali o Muro das Lamentações, o Domo da Rocha, local onde no passado estava o Templo de Jerusalém e hoje é um local extremamente sagrado para os muçulmanos, o terceiro lugar mais importante da fé muçulmana. Temos no canto superior direito a imagem de um templo budista, abaixo o Taj Mahal, que é na Índia. Então nós temos aqui algumas representações de alguns templos ou de lugares sagrados para as religiões do mundo, ok? No interior do recinto sagrado, o mundo profano é transcendido, ou seja, uma das ideias que está presente na experiência religiosa das pessoas sobre a questão do templo é que ali o mundo profano, o mundo do cotidiano, do dia a dia, ele é transcendido, ele é superado por um local que é sagrado, tá? O templo, nesse sentido, ele constitui uma abertura para o alto e assegura a comunicação com o mundo da divindade. Ou seja, na mente religiosa, na mente das pessoas que professam uma fé religiosa, o templo, portanto, é este local específico, é um destaque na geografia do mundo, onde a pessoa tem ali um encontro com o ambiente divino, com o ambiente celestial.
A estrutura cosmológica de um templo permite uma nova valorização religiosa. Ali é o lugar santo por excelência, é a casa dos deuses, e isso faz com que o mundo seja continuamente ressantificado, uma vez que o templo representa, portanto, este mundo que está sendo santificado e o contém ao mesmo tempo. Você está vendo aí uma imagem ali do Hans Sharif, que se não me engano, lá a esplanada dos milhos, a esplanada do templo, né? Onde está o Domo da Rocha, lá em Israel, lugar que no passado estava estabelecido o templo que Salomão outrora construíra, mas que hoje está debaixo da jurisdição muçulmana e que é, portanto, considerado um lugar extremamente sagrado para a fé muçulmana, o terceiro lugar mais importante da fé islâmica, ok? E é graças ao templo que o mundo ele é ressantificado em sua totalidade. Eu coloquei uma imagem do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus, lá em São Paulo, que transmite um pouquinho essa ideia de que o templo é, portanto, o local onde o mundo vai ser ressantificado em função de que ali há um local sagrado, a habitação da divindade, ou o local onde a divindade é adorada de um modo específico, de um modo especial. Seja qual for o seu grau de impureza, o mundo ele é continuamente purificado pela santidade dos santuários. Ou seja, uma ideia que está presente na questão dos templos é que os templos são, portanto, lugares extremamente importantes, lugares sagrados, de encontro com a divindade, onde este mundo profano onde vivemos, ele é ressantificado, purificado, onde ele é impactado por esses pontos específicos na geografia do mundo, desses lugares sagrados chamados templos. A santidade do templo está ao abrigo de toda a corrupção terrestre, ou seja, a ideia sobre a questão de um local sagrado é que aquele local não pode ser contaminado pela influência mundana, pagã, profana, seja a expressão que a determinada religião assim utiliza. E isso pelo fato que o projeto arquitetônico do templo é obra dos deuses e, por consequência, encontra-se muito perto dos deuses, portanto, próximo da dimensão celestial. Nós temos aí uma imagem lá de Atenas, né? Nós temos lá o templo lá em Atenas, onde no imaginário religioso da época dos gregos atenienses, ali era, portanto, um lugar sagrado, a habitação dos deuses, o Olimpo, assim chamado. A experiência do sagrado, ela torna possível a fundação do mundo. Ou seja, na experiência religiosa, a questão do contato com o lugar sagrado, isso vai possibilitar que o mundo seja ali fundado, ou seja, que ali passa a ter um sentido, uma representatividade, um ponto inicial para todas as coisas, vamos assim dizer. Lá onde o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela. O mundo vem à existência. Por quê? Porque é no local sagrado, neste caso o templo, onde o fiel tem encontro com a divindade, e aquele local, portanto, devido ao seu caráter de excepcionalidade, ele marca, portanto, profundamente essa questão do sentido do mundo e da santificação do mundo profano. Ok? Agora veja, todos os templos autênticos, eles envolvem um simbolismo cósmico. Ou seja, eles representam o cosmos, representam o universo, e cada objeto ali existente no templo, ele obedece a uma ordem, a uma representatividade, a uma simbologia. Nesse aspecto, os templos são considerados casas da divindade, um lugar de santidade e paz separado das preocupações do mundo, um local então propício para o encontro com o divino. Tá? Então essa é uma outra ideia presente neste conceito a respeito do local sagrado do templo. Nessa perspectiva ainda de introdução e de tentar entender o conceito religioso que está envolvido na ideia de local sagrado, de templo como lugar sagrado, a gente vê uma outra coisa interessante. Os templos, eles fornecem um local onde os fiéis fazem promessas solenes à divindade e assumem compromissos. Ou seja, no imaginário religioso, independentemente de qual religião que seja,
é que o templo, além de ser o local para um encontro especial com a divindade, é também o local onde o fiel faz os seus votos, suas promessas, os seus compromissos, onde reafirma a sua aliança com a divindade. Esta é uma outra ideia que está presente na experiência religiosa dos templos, tá ok? No hebraico, a palavra templo ela tem dois termos. O primeiro termo é o termo rekal, que significa casa grande. E esse termo ele vai aparecer 77 vezes no Antigo Testamento. Há um outro termo que é usado no hebraico, que é o termo bait, que significa casa. E esse termo no Antigo Testamento hebraico ele ocorre apenas por 9 vezes. Já no Novo Testamento nós temos basicamente 3 termos que são aplicados ou associados à ideia de templo. O primeiro termo é o termo hieron, que significa templo. E esse termo ele é usado 71 vezes no Novo Testamento. A outra expressão é naos. Naos que dá a ideia de santuário. E a expressão naos, associada a templo no Novo Testamento, ela é utilizada 46 vezes. E um outro termo que também é utilizado em associação à ideia do templo é o termo oikos, que significa casa. E esse termo oikos, que significa casa, relacionado a templo, é aplicado apenas uma única vez em todo o Novo Testamento. Tá? Bem, feita essa introdução a respeito do que é o templo, o que significa, o que representa, o conceito que está por trás, vamos agora falar um pouquinho sobre a ideia de culto e templo. Ou seja, qual é a ideia que está presente no ato de culto, no ato de adoração, de veneração a uma divindade ou divindades a partir de um local sagrado, de um ambiente sagrado? Bem, o culto ele é o conjunto dos atos sensíveis que a comunidade ou o indivíduo realizam para exteriorizar a sua vida religiosa e entrar em relação direta com a divindade. Ou seja, em qualquer religião, em qualquer fé religiosa, seja cristã, espírita, muçulmana, islâmica, hinduísta, budista, ainda que o budismo não é considerado como religião, mas alguns ainda o têm assim, o fato é que a expressão religiosa de culto dá a ideia, portanto, daquela predisposição do fiel, do devoto, de entrar em contato com a divindade para estreitar um relacionamento com a divindade. E isso se dá por meio de atos litúrgicos, ritualísticos. O culto, nesse sentido, ele é a resposta da criatura ao seu Criador. Ou seja, o que leva um indivíduo, numa fé religiosa, a expressar o culto à divindade que ele adora e que ele venera, é o desejo de entrar, como eu disse anteriormente, em contato, em comunhão, em relacionamento e ao mesmo tempo também de tentar dar uma resposta, portanto, ao Criador ou à divindade que ele assim, o fiel, venera, ok? Bem, o culto ele é essencialmente um fenômeno social. E como fenômeno social, ele se realiza segundo algumas regras determinadas, segundo os seus rituais. Todo culto tem rito, tá? O culto ele não existe sem um ritual. Qualquer fé religiosa que tem, portanto, a sua expressão cultica de adoração às suas divindades, vai ter dentro da sua estrutura de culto aquele processo ritualístico, faz parte. Não há como haver culto sem um ritual. Em hebraico, o culto ele é chamado de serviço, que é a palavra hebraica abodá. E aí nós temos algumas referências bíblicas que nos mostram esta ideia do culto enquanto um serviço prestado à divindade, neste caso, o Deus de Israel. Bem, os rituais de culto praticados pelo povo de Israel podiam até ser semelhantes ao dos outros povos e religiões. Por que é bom destacar isso? Porque Israel, quando surge no cenário da história, surge de um modo muito tardio. A chamada de Abraão, que é o pai da nação de Israel, se dá por volta do ano 2100 a.C. E já na época de Abraão já haviam grandes civilizações do mundo antigo. Já haviam os hititas, já haviam os sumerianos, os egípcios, os acadianos. Então o surgimento de Israel no palco da história se dá de um modo tardio, o que nos mostra algo, que já haviam outros povos anteriormente a Israel que tinham ali sua expressão de culto e de adoração às suas divindades.
E na fé religiosa israelita, a gente pode ver assim algumas semelhanças, mas tem um detalhe aí. Qual detalhe? Ainda que algumas expressões litúrgicas do culto do povo de Israel a Deus possam parecer ter pegado de empréstimo algumas expressões ritualísticas de outros cultos, porém, na fé de Israel, o sentido foi diferente, porque é a partir da experiência religiosa de Israel que nós vamos ter o culto ao Deus único. E esse foi o sentido que conduziu as ideias religiosas da fé do povo de Israel. E aí nós temos que entender nesse sentido o seguinte, que tanto para os povos da antiguidade, que tinham ali os seus templos, seus lugares sagrados, como posteriormente a Israel, e nós vamos destacar isso no próximo vídeo sobre o Templo de Jerusalém, não perca esse vídeo que ele está muito legal, a gente vai entender o seguinte, um templo é um edifício ou lugar considerado residência de alguma divindade e, portanto, um local dedicado à adoração e ao serviço a essa divindade. Então esta é a ideia central sobre o conceito de templo e principalmente nos povos da antiguidade ali no período bíblico. Agora, quais eram as características do culto de Israel? Ainda que Israel tenha surgido de um modo tardio no cenário da história, e ainda que Israel, na sua expressão de culto, na sua liturgia de culto, na sua dinâmica de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, possa ter pegado de empréstimo algumas expressões, entretanto, a fé religiosa israelita, o culto israelita tinha algumas características muito distintivas. É o que nós vamos ver agora. A primeira delas é a seguinte, era o culto ao Deus único, ou seja, o nascimento da fé monoteísta, o culto a um único Deus. Além disso, esse Deus único, ele é santo. E por ser santo, o seu povo que o adora precisa também adorá-lo em santidade. Isso é um outro elemento importante no culto israelita que era praticado ali no passado. Outro conceito, consciência do pecado e a necessidade de expiar o pecado, de remover o pecado e de se purificar dele. É um outro conceito que estava fortemente presente na fé religiosa israelita. Outra característica distintiva, um Deus pessoal e que age de um modo ativo na história. Não é um Deus apenas que é soberano e que está distante. É um Deus que é soberano, mas que também atua diretamente na história e também atua diretamente na história em favor de seu povo. Além disso, uma outra característica do culto israelita é que este Deus, o Deus que Israel adorava, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, possui uma aliança com o seu povo. E é por meio desta aliança que Israel é convocado a adorar e exaltar a Deus, a prestar o culto, a prestar um serviço ao Senhor. Então essa é uma outra característica do culto israelita. E por fim, uma outra característica muito forte e uma característica inovadora na expressão cultica de Israel a Deus é que o culto era um culto sem imagens, sem nenhuma representação simbólica a respeito da divindade, muito diferente da expressão religiosa dos povos da antiguidade que circundavam ali o território de Israel. Bem, posto isso, nós já vimos, portanto, uma introdução, falamos um pouquinho sobre a ideia de culto e templo. Vamos agora destacar os templos do Crescente Fértil. Vamos destacar os templos da antiguidade e como que os templos da antiguidade tinham suas expressões religiosas por meio, portanto, das pessoas daquelas determinadas regiões geográficas. E por que Crescente Fértil? Bem, nós vamos falar daquela região que engloba ali desde a Mesopotâmia até a região do Egito. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você no mapa, tá ok? Bem, o conceito de templo no Antigo Oriente Próximo desenvolveu-se a partir de uma ideia bastante simples. E que ideia era essa? A ideia de que cada divindade estava vinculada na concepção popular a algum lugar fixo. Então havia esta ideia de que o templo tinha uma profunda relação de algum ato da divindade em prol do seu povo numa geografia específica. E isso trazia, portanto, ao templo aquela tonalidade, aquela característica de lugar sagrado, e que seria o domicílio ou o albergue, a moradia daquela divindade, onde ali a divindade manifestava a sua presença divina. Então esse era um conceito sobre templo na mentalidade religiosa dos povos da antiguidade. A partir disso,
desenvolveu-se a ideia de que os homens poderiam construir uma residência para uma divindade qualquer, desde que aquela divindade tivesse manifestado àquele povo em alguma geografia específica, nas circunvizinhanças do lugar, e que a mesma considerasse aceitável para ali estabelecer um templo. Nesse sentido, o local do templo nem sempre é escolhido por causa de alguma teofania anterior. Ou seja, ainda que muitos templos da antiguidade fossem construídos a partir de uma manifestação divina, de uma teofania da divindade em algum lugar específico, havia uma outra questão também. Havia a questão da localização central, da localização estratégica. Ou seja, os povos da antiguidade, quando viam que havia um lugar que pudesse ser considerado central ou estratégico na aglutinação do povo para a adoração da divindade, ali eles estabeleciam também um templo, tá? No qual o povo ia adorar aos seus deuses. A ideia fundamental entre os povos da antiguidade, no tocante aos deuses, era que eles eram deuses de alguma localidade, de alguma geografia, de alguma região. E o propósito da construção de uma casa para um deus qualquer levava à ideia de que, se fosse conferido aos deuses as amenidades da vida naquele lugar, tais como alimentos, bebida, vestiário, então aquele templo iria se tornar a residência, a habitação daquela divindade que estava sendo provida pelos seus súditos fiéis, pelos seus adoradores. Tá? Esse era um conceito também presente nos templos da antiguidade, ou no imaginário religioso dos povos daquela época. Os deveres religiosos demonstravam a atitude da servidão voluntária de seus adoradores, que esperavam o favor dos seus deuses. Ou seja, o indivíduo fiel, adorador, ia ao templo, prestava o culto à divindade e ali prestava o seu serviço à divindade, mas no fundo o que ele queria também era que a divindade inclinasse para ele ou para ela o seu favor, a sua graça, sua bênção. Era a ideia, portanto, presente nos povos da antiguidade. Entretanto, não devemos pensar que as pessoas daquele tempo realmente acreditassem que a divindade ficava confinada ao seu templo. E aqui é um detalhe interessante. Ainda que havia a ideia de que o templo sagrado era o local por excelência, a habitação da divindade que ali era adorada e servida, mas também havia uma ideia de que ela não estava presa ali, confinada ali. Ela não estava limitada e restrita apenas àquela geografia do templo, mas o templo era o local por excelência, a principal residência, a residência principal da divindade. Antes, o templo era o local do encontro, mas não o único lugar onde aquela divindade se manifestava. Era o principal, mas não o único. Acreditava-se que as preces dirigidas a uma divindade em seu templo e perante a sua imagem seriam mais bem ouvidas. Daí porque aquela ideia de ir ao templo, cultuar a divindade, porque ali, na sua casa, na sua residência oficial, no seu local por excelência de habitação, a divindade sendo adorada e servida, ela iria responder ao fiel, ela iria responder ao adorador. Interessante, né? Como que era a mente religiosa dos povos da antiguidade, como é assim até os dias de hoje. Há esta ideia presente em muitas religiões, onde as pessoas vão ao templo sagrado, adorar a divindade, servir a divindade, no intuito de receber da divindade uma resposta, uma graça, uma direção, uma orientação, seja lá o que for. É assim que funciona a prática religiosa relacionada ao culto no templo e a ideia que ele transmitia. O suplicante, nesse sentido, reconhecia que a divindade não era a própria estatueta, mas manifestava-se na estatueta. Aqui tem um detalhe que é interessante. Não era essa a mentalidade comum das camadas mais populares. Mas havia, portanto, uma ideia, principalmente nas mentes mais esclarecidas, que a divindade não era estatueta, mas se manifestava nela, se manifestava naqueles ídolos que eram construídos e que eram fabricados para tentar representar a divindade. Mas veja bem, isso só podia ser dito acerca das pessoas mais esclarecidas, pois as pessoas mais simples e ignorantes, em suas crenças rasas e supersticiosas, pensavam justamente o contrário. Isso é um fato.
Ainda que as mentes mais esclarecidas, lá da antiguidade, no culto aos deuses no templo, entendiam que a divindade não era aquela imagem, aquele ídolo, aquela estátua, mas que se manifestava nela, mas a mentalidade popular de pessoas de crenças mais simples, mais rasas, mais supersticiosas, eram inclinadas a entender que aquela estátua, que aquela imagem, que aquela representação era a divindade, como é até os dias de hoje. Muitas pessoas que têm sua fé religiosa, eu não quero entrar no mérito da fé A, B ou C, mas muita gente que por não ter crenças mais consistentes, sólidas e muitas vezes crenças supersticiosas, tem a tendência de colocar na imagem, na escultura, na estátua, a ideia de que ela é a divindade, tá? Então isso, como era uma prática do passado, também é uma prática até os dias de hoje. Esses templos da antiguidade não serviam apenas de residência dos deuses, serviam também de depósitos, de armazéns, de agências bancárias, de fábricas, escolas. Em alguns casos, alguns desses templos eram local de prostituição, mas da prostituição cultual. Este último, ou seja, a ideia de prostituição cultual, é um dos lados mais degradantes dos templos pagãos. E alguns templos pagãos da antiguidade tinham a prática da prostituição cultual. Em muitos deles, haviam sacerdotisas cultuais que se prostituíam supostamente em honra ao deus patrono. E aí nós temos, por exemplo, a imagem do templo de Afrodite em Corinto. Afrodite era uma divindade grega, do panteão grego, que era associada ao amor, era a deusa do amor. E no templo de Afrodite havia a prática da prostituição cultual, onde sacerdotes e sacerdotisas tinham relações sexuais com os fiéis e com os adoradores da deusa Afrodite, numa expressão de culto, de adoração e de serviço à divindade Afrodite. Isso não só aconteceu ali, mas como em outros templos da antiguidade também. Nesse caso, a idolatria andava de mãos dadas com a prostituição cultural. Isso é interessante, tá? Então, nesses templos da antiguidade, onde havia a prática da prostituição cultural, a idolatria estava associada a isso, ou seja, a idolatria, o culto à divindade, o culto àquela imagem, àquela estátua, aquele ser naquele local sagrado, vinha muitas vezes associado à ideia da prostituição cultural. Mas veja bem, não eram em todos os templos, eram em alguns templos da antiguidade, lá no passado. Vale destacar que nem todos os lugares de adoração eram denominados templos. Aqui tem um detalhe interessante. A gente começa a estudar sobre os povos da antiguidade e vai perceber o seguinte, que haviam vários lugares de adoração. Alguns eram templos, outros não eram templos, outros eram santuários específicos, que eu vou mostrar para você já já. Alguns desses lugares eram meros santuários que variavam desde casas até monumentos imponentes. Por exemplo, você tinha os santuários naturais. Os santuários naturais eram lugares que exibiam algum aspecto importante da natureza. E ainda que não fossem templos, mas aquele santuário natural estava associado muitas vezes ao culto a uma determinada divindade. Havia os santuários domésticos, que tinham a vantagem de permitir uma relação mais íntima entre as divindades e os adoradores. Santuários domésticos eram aqueles onde as pessoas construíam em suas casas, construíam pequenos altares, locais ali onde eles veneravam e adoravam os deuses. Havia os santuários comemorativos, que eram construídos com propósitos especiais vinculados a eventos míticos de alguma divindade. Eram santuários justamente destinados a rememorar, relembrar, exaltar, celebrar algum ato, algum feito da divindade em algum momento da história do povo que ali venerava a esse deus ou essa deusa. Havia os santuários quitônicos, que eram lugares subterrâneos como cavernas ou criptas, locais aonde os fiéis daquela determinada divindade se congregavam para adorar ao deus, aos deuses, aquela divindade, nesse lugar subterrâneo. Em alguns casos cavernas, em outros casos criptas. Haviam ainda os santuários portáteis. E os santuários portáteis eram caixas transportadas por meio de varas. Eram tendas móveis. Isso é interessante.
Havia, portanto, também a ideia de santuários móveis. A gente vai ver isso na experiência de Israel com o tabernáculo, que era também um templo móvel. Isso era uma prática religiosa de outros povos do passado também, essa ideia de santuários portáteis, mas com Israel é diferente devido às características do seu culto a Deus. Agora veja, é necessário fazer a distinção entre um templo e um mero santuário. Um templo sempre era alguma estrutura cujo desígnio era servir de suposta residência de alguma divindade. Então a ideia de templo é a ideia da residência, da casa oficial, da casa por excelência da divindade. Isso era um propósito importante, embora secundário, de um templo, era oferecer o local apropriado para o culto religioso, ou seja, além de ser a residência oficial da divindade, era também o local para adorá-la e para servi-la. Agora veja, as funções auxiliares dos santuários dependiam consideravelmente das necessidades do povo, dos atributos da divindade ali adorada e dos requisitos cerimoniais daquele culto particular. Ou seja, aí havia ali a adoração, o culto, o serviço à divindade, mas havia essas outras coisas relacionadas. Havia a questão das necessidades do povo, havia a questão dos requisitos que eram colocados para a celebração e a adoração da divindade a partir de um processo ritualístico, tá ok? E onde quer que os homens tenham habitado de um modo mais ou menos permanente ao longo da história humana, tem havido evidências de que eles contavam com alguma forma de expressão religiosa palpável. Ou seja, se você fizer um estudo histórico e antropológico dos povos do mundo, você vai perceber que a experiência religiosa associada a lugares sagrados sempre esteve presente no imaginário dos povos, sempre esteve presente. Alguns desses lugares eram tidos como santuários, alguns outros lugares como templos, casas oficiais, residência oficial da divindade. O Crescente Fértil, que é aquela região que vai da Mesopotâmia ao Egito, fornece para nós vários exemplos dos mais antigos lugares sagrados e os templos que existiam naquela região. E aí você tem uma foto do Crescente Fértil. Por que é chamado de Crescente Fértil? Porque é a área geográfica que está entre os rios Tigre e Eufrates e o rio Nilo. Esta região é a região conhecida como o berço das grandes civilizações do mundo antigo. Vale destacar também a região da Anatólia, aqui em cima, onde hoje é a atual Turquia, e onde desde a antiguidade povos como os hititas também tinham os seus templos, os seus lugares sagrados de adoração. Nesta região da Mesopotâmia, ou seja, norte da Mesopotâmia, sul da Mesopotâmia, Canaã e Egito, é onde nós vamos ter a manifestação de diversos tipos de templos e santuários sagrados dos povos que habitavam nessa região. Uma característica distintiva presente nesses santuários era uma área cercada que separava ela das suas cercanias, dando a entender a superioridade e a santidade do lugar assim fechado e da divindade a qual estava consagrada. Ou seja, na mentalidade religiosa dos povos do Crescente Fértil, seja da Mesopotâmia, seja do Egito, seja de Canaã ou até da Anatólia, o templo era aquele lugar, portanto, sagrado que deveria ser demarcado. Devia haver uma divisão entre ele e a realidade profana, a geografia profana, a geografia que não fazia parte daquela habitação da divindade. E havia esse cercamento, portanto. Vamos tentar entender isso com algumas imagens. Você está vendo aí, por exemplo, o templo de Karnak no Egito, tá? São as ruínas, portanto, do templo de Karnak no Egito. Um templo antigo da história do Egito, tá? Do Egito lá do passado, do Egito da antiguidade, e que vai trazer a ideia, portanto, de um local sagrado, de um recinto, que deveria ser, portanto, cercado de uma área considerada profana, impura, mundana, carnal deste mundo. Ali no templo era o lugar sagrado, era a habitação da divindade. Essa imagem aí também vai mostrar um pouquinho dessas ruínas do templo de Karnak na antiguidade.
E essa é uma animação que tenta trazer para nós um pouquinho a ideia de como provavelmente seria o templo de Karnak lá no Egito Antigo, ok? Essas construções, elas ficavam dentro de uma muralha circundante, dentro da qual eram exibidas as estátuas não somente da divindade principal, da deidade principal, mas também de outras divindades relacionadas e subsidiárias a ela. Não havia só, no caso do Egito específico, a estátua do deus principal, mas de Deus também deuses relacionados, como por exemplo essa imagem que você está vendo aí. E vale destacar algo, que na experiência religiosa egípcia, o faraó também era considerado um deus, tá? Os faraós eram divindades também. E aí o templo de Karnak, você está vendo aí esse local, portanto, sagrado, e aí a representação das esfinges, né, dos antigos faraós, também considerado como divinos. Uma outra ilustração de como provavelmente poderia ter sido o templo de Karnak no Egito. Veja que ele é circundado, ele é amuralhado. Qual é a ideia que ele transmite? Que este é o perímetro da habitação da divindade, que esse é o local sagrado onde a divindade está. O que está fora da muralha não é sagrado, é profano, é deste mundo, é impuro, é pecaminoso. Agora aqui dentro é o local sagrado, é o local separado, é o local onde a divindade habita e mora, é portanto uma expressão celestial na geografia do mundo. Daí porque ele está cercado. Na Suméria, e a Suméria é esta região aqui, ó, no sul da Mesopotâmia, onde teve povos lá no passado, como os próprios sumerianos, os caldeus, os babilônicos. Nesta região da Suméria, erigiam-se na remota antiguidade estruturas simples, feitos de canas, para servirem de templos. Ou seja, se a gente for voltar lá para o passado, lá muito tempo atrás, 3, 4 mil anos antes de Cristo, ou 3 mil anos mais ou menos, você vai começar a ter ali algumas expressões de templos que eram construídos ainda que de modo modesto pelos povos sumerianos, como local, a habitação da divindade. Agora, por volta do 3º milênio antes de Cristo, né? Então aquilo que eu falei anteriormente seriam 4 mil anos antes, mas por volta do 3º milênio, começaram a surgir ali na Suméria, no sul da Mesopotâmia, estruturas mais firmes, feitas de tijolos, com que possuíam um grande salão, com um ídolo posto em uma extremidade estreita, usualmente uma saleta diante da entrada. E aí você vai ter lá na antiga Suméria, na região da Mesopotâmia, depois de um tempo, né, com o desenvolvimento civilizacional dos povos que ali habitavam, a construção dos antigos zigurates, que eram, portanto, templos que manifestavam, que expressavam ser a habitação das divindades adorados pelos povos ali do passado. Você tem aí uma outra imagem de um zigurate reconstituído, que era, portanto, a habitação do ser divino. Como funcionava um zigurate? O zigurate ele tinha tinha uma seguinte estrutura: uma capela central, onde havia um encontro da divindade, onde ela estava ali, onde era levantado o altar em adoração a ela. Tá? Você tinha a escada principal, as escadas secundárias, saídas de água. Essa era mais ou menos a representação dos zigurates na antiguidade. Essa outra imagem tenta ilustrar isso para nós. Tá? Então, como local sagrado, como habitação do ser divino, os fiéis prestavam culto à divindade, tendo que acessar, portanto, o local onde ela habitava, o local sagrado, onde ali estava o altar de adoração e veneração à divindade. Uma outra imagem mostrando aí esta ideia, né, do local sagrado, a construção, portanto, de um zigurate. Os adoradores, eles se reuniam num átrio exterior e eles contemplavam dali o salão principal na extremidade oposta, onde ficava um ídolo extremamente ornamentado, cercado por um portal. Então havia, de uma certa forma, um distanciamento físico ali no local do templo, o local dos adoradores, o local onde estava a divindade, porque ali era o local sagrado onde a divindade habitava. O desígnio desse arranjo era impressionar os adoradores
inspirando-os com temor e profundo respeito por entrarem na habitação dos deuses ou na habitação da divindade. A prova da presença de uma divindade qualquer, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, era a presença de uma imagem de escultura. E isso é interessante. Então veja, na expressão religiosa dos povos da antiguidade, seja da Mesopotâmia, com os sumerianos, acadianos, assírios, babilônicos, seja lá no Egito, nesses templos havia a imagem, a estátua do deus ou dos deuses que eram venerados pelas pessoas ali naquele local. No Egito, a complexidade de formas posteriores provê um veículo fácil para o conceito que o complexo do templo era um microcosmo do mundo. A divindade estava no seu santuário e o complexo do templo representava o universo ao seu derredor. Porém, esse conceito se fazia ausente na Mesopotâmia e na terra de Canaã. E por que se fazia ausente esse conceito, de que ali eram microcosmos, tanto ali na Mesopotâmia quanto em Canaã? Por algumas características. Vamos tentar entender isso de uma maneira melhor. Veja, na Mesopotâmia, os templos contavam com aposentos adicionais para uso dos sacerdotes. Ou seja, os sacerdotes habitavam nos templos da Mesopotâmia, como também em Canaã. Além de armazéns onde eram recolhidas as oferendas feitas pelos adoradores e onde eram guardados os proventos provenientes das terras pertencentes ao templo. Ou seja, tanto na Mesopotâmia quanto também na terra de Canaã, os templos, além de serem o microcosmo da habitação da divindade que ali era adorada e venerada, servia também de local de armazenar as oferendas que o povo trazia e também da habitação dos sacerdotes que oficiavam para os deuses. Mais uma vez aí uma imagem de um zigurate lá na antiga Mesopotâmia, tá? Na região da Babilônia. E tenta ilustrar para nós como que provavelmente poderia ser, esse templo religioso, onde a cidade ela crescia circundante, ao templo, tá? Aqui uma outra imagem para ilustrar para nós. Veja, o templo todo cercado como local sagrado, o encontro de adoração com a divindade. Aqui as pessoas entravam, tá? Aqui é um pátio externo, aqui outro pátio em torno do templo, e ali estava a habitação da divindade, onde ela era cultuada e venerada. E veja que a cidade vai sendo construída ao redor daquele local sagrado. Outra imagem que tenta ilustrar para nós como era, tá? Agora veja, o padrão funcional dos templos da Mesopotâmia visava servir a comunidade. Ou seja, na Mesopotâmia, além da ideia de que o templo era o local do encontro, da adoração e do serviço à divindade, era também o local onde a comunidade, as pessoas, elas eram servidas também, elas eram atendidas. Ou seja, os templos existiam para servir às várias finalidades sociais, além de permitirem que os adoradores servissem aos seus, ou seja, servissem uns aos outros. Isso é interessante. Nos templos da Mesopotâmia, além da ideia de que ali era o local, a habitação da divindade, onde ela era cultuada, venerada, servida, era também um local onde as pessoas serviam-se umas às outras, onde elas eram atendidas e supridas em suas necessidades. Daí porque a ideia de que a cidade e o templo cresciam juntos. E a maioria dos templos estavam localizados em centros populosos, geralmente no ponto mais central das cidades, aonde ia tendo o devido desenvolvimento. Dois dos principais papéis desses templos eram as cerimônias de tomada de juramento e a aferição de pesos e medidas. Olha que interessante. Muitas coisas que acontecia na experiência cultural e social desses povos que viviam em torno dos templos acontecia justamente ali. As expressões de natureza muitas vezes econômica, de natureza cultural. O templo tinha, portanto, uma centralidade. A posição econômica dos templos mesopotâmicos
derivava-se da íntima relação entre a vida comercial e a vida religiosa da cidade. Então perceba como no imaginário religioso dos povos da antiguidade, o templo era o local não só da adoração, da veneração e do serviço à divindade, mas onde a vida cultural, econômica e social orbitava. O templo tinha, portanto, uma centralidade em muitos dos povos da Mesopotâmia, de Canaã, como teve em Israel também. Quando Israel teve o seu templo ali erigido, muito da experiência cultural e econômica do povo de Israel orbitava, circundava em torno do templo. Então ele tinha um papel fundamental também para o povo de Israel. Em face de possuir muitos escravos e extensas terras, os templos da Mesopotâmia tornaram-se muito ricos, tá? Os templos também enriqueciam às custas de oferendas votivas, ou seja, daquelas ofertas voluntárias, daquelas ofertas espontâneas e de doações que eram feitas à beira do leito de morte, além dos tributos e dos despojos ali guardados pelos monarcas. Então começaram a se tornar também os templos como local de armazenamento de riquezas, daquilo que era apresentado às divindades. Também haviam edifícios que serviam de escolas para treinamento de escribas, e esses eram empregados na administração e registro dos proventos. Veja que além do papel litúrgico e ritualístico de culto, os templos também se tornaram lugar de instrução e de capacitação dos sacerdotes. Sabe-se que o Templo de Jerusalém também contava com dependências laterais e nos fundos, isso é um fato. No templo de Herodes havia uma pequena dependência que era usada pelos sacerdotes levíticos, onde eles ali eram treinados, capacitados, orientados, onde eles faziam também os seus ofícios litúrgicos, desempenhavam as atividades relacionadas ao culto do templo. Tá? Você está vendo aí uma foto, uma imagem da antiga cidade de Meguido, tá? E ali foi encontrada uma das primeiras formas de um templo cananeu. Então estamos saindo um pouquinho da Mesopotâmia e indo para a região de Canaã. E na cidade de Meguido, por volta do ano 3000 a.C., foi descoberto, claro que de um modo recente, um sítio arqueológico que trazia a ideia de que ali havia um templo na antiguidade. Como essa imagem tenta ilustrar para nós. Você está vendo aqui a cidade de Meguido, El Meguido, né? Que é, portanto, um monte que não é tão grande, onde havia um povo cananeu que ali habitava e um templo ali que tinha sido construído, erigido. E hoje, em Israel, uma das visitas mais interessantes a ser feitas é visitar essa região, né? Har Megiddon, que fica no Vale de Jezreel, onde ali você vai ter as ruínas, ou você vai ter ali os sítios arqueológicos dos povos cananeus que ali habitavam desde a antiguidade e que também tinham levantado ali um templo, né, aos deuses que eles assim adoravam. No templo de Beit Shean, que nos dias de Jesus se chamava Citópolis, por ser uma cidade encravada no território de Israel, mas de forte estilo de vida grego, havia um refinamento por meio da adição de uma saleta ou cubículo nos fundos, elevado acima do nível do piso, contendo o ídolo. Ao que parece, isso constituiu um dos mais antigos modelos de Santo dos Santos, conforme se vê no Templo de Salomão. Ou seja, antes da cidade de Citópolis ter sido influenciada pelos gregos, ali se chamava Beit Shean, onde ali habitavam povos cananeus, povos pagãos que Israel teve que expulsar dali em algum momento da sua história. E esse aí é uma foto de Beit Shean na atualidade, um sítio arqueológico riquíssimo que vale a pena ser visitado, mas como eu disse, nos dias de Jesus chamava-se Citópolis porque ele teve uma forte influência grega, mas ali foi no passado a cidade de Beit Shean, tá? Aí uma outra imagem que ilustra para nós a antiga cidade de Beit Shean e que no dia de Jesus se chamava Citópolis, e nas pesquisas arqueológicas vai se comprovar a existência de modelos de templos antigos que os povos cananeus ali tinham levantado. Agora veja, na Síria, né? Um templo de estilo tipicamente fenício, pertencente ao período depois de 1000 a.C., foi encontrado na Síria, na cidade de Tel Tainat. Ele consiste em um pórtico, um lugar santo e um santo dos santos,
notavelmente similar à descrição que se vê em 1 Reis 6. Então veja bem, em termos de ideia arquitetônica, de conceito arquitetônico, de um templo onde havia um lugar santíssimo, um lugar santo e um átrio, isso não é de originalidade israelita. Isso já era uma expressão de povos da antiguidade. A originalidade israelita estava na forma de culto e de adoração, mas aquele modelo arquitetônico já era uma reprodução ou já era uma influência de um estilo arquitetônico de templo que havia nos templos da Mesopotâmia, como também na região de Canaã, ok? A maior diferença entre os templos da região da Síria, Palestina, e os templos da Mesopotâmia e do Egito é que os primeiros, ou seja, os templos da região da Síria e Palestina, eram pequenos, enquanto os da Mesopotâmia e do Egito eles eram muito grandes. A topografia da Síria e Palestina, ou seja, a região de Canaã, prestava-se para criar comunidades isoladas, o que por sua vez refletia-se na pequenez de seus templos. Eram templos pequenos, não tão grandes e suntuosos como os da Mesopotâmia ou como os do Egito. No mundo antigo, os edifícios públicos eram influenciados pela ideia da utilidade que teriam a serviço do monarca. Os templos oficiais do Egito, como o grande templo de Amon-Ra em Karnak, eles eram adornados com baixos relevos e estátuas representando o faraó em suas campanhas militares ou outras realizações. Isso era considerado apropriado, visto que o rei ele era considerado um representante vivo da divindade. Em outras palavras, no Egito, o faraó, o rei, era também um deus. Tá? Na Mesopotâmia, porém, a situação era diferente, em virtude da oposição oposta do rei em relação ao templo e ao sacerdócio. Em outras palavras, no Egito, o grau de divindade atribuída ao faraó enquanto rei, enquanto soberano, enquanto ser divino, era infinitamente superior ao que acontecia aos reis da Mesopotâmia, que não eram vistos com essa perspectiva de divindades. Visto que ali, ou seja, na Mesopotâmia, o rei era tido como um mero mortal. Os templos eram mais independentes da coroa do que se verificava no Egito. No Egito havia uma intrincada relação entre a coroa e o templo, porque o faraó não era apenas o chefe político, o chefe governante supremo, ele era também a divindade ou a representação da divindade no meio do povo. Em toda a civilização do mundo antigo, no Egito ou na Mesopotâmia, os templos monumentais eram um reflexo da essencial glorificação política da dinastia reinante, mediante inscrições dedicatórias que adulavam os governantes. Ou seja, enquanto no Egito o faraó ele era também associado à ideia de divindade, na Mesopotâmia o rei era visto como mortal, porém sustentado e respaldado pelos deuses. Ele exercia sua liderança, o seu governo, debaixo da bênção dos deuses que eram adorados e venerados lá na Mesopotâmia. Bem, posto isto, vamos agora falar um pouquinho sobre os santuários semíticos, ou seja, os santuários que existiam dos povos que ascenderam da linhagem de Sem. Lembrando-se aqui de Noé, depois do dilúvio teve Sem, Cão e Jafé, e eles tiveram ali as suas descendências. A descendência de Sem deu origem aos povos semitas. E vamos entender um pouquinho como funcionavam os santuários semíticos. Veja, muitos desses santuários semíticos estavam ali no território cananita. Sendo o culto a homenagem exterior que cometi um erro aqui. Muitos dos santuários que estavam na terra de Canaã eram de povos cananitas, não eram de povos semitas não, desculpe. Mas vamos ver aqui algumas características de alguns templos em Canaã. Sendo o culto a homenagem exterior que o fiel rende ao seu Deus, o lugar de culto é um lugar onde se espera que esse Deus receba essa homenagem e ouça a oração do seu adorador. Logo, um lugar onde se supõe que a divindade esteja presente de uma certa maneira e pelo menos enquanto se desenrola a ação cultual. Essa era a noção comum de culto e adoração a todas as religiões semitas, especialmente também entre alguns dos povos cananeus e os israelitas. Não era uma ideia exclusiva de povos semitas, mas também desses outros povos.
Na prática religiosa semita, o lugar santo não era somente a localização precisa onde se celebrava o culto, o altar levantado ou o santuário construído. Ou seja, ainda que no local ali, que era o local de encontro da divindade que era adorada e venerada, não era o local único e exclusivo, porém o principal. O lugar santo, ele compreendia um certo espaço ao redor do templo ou do altar. Assim também era no caso dos grandes templos gregos, como por exemplo esse templo grego lá da cidade de Corinto, tá? Que tenta ilustrar, portanto, de que ainda que aqui fosse a habitação sagrada da divindade, o local circundante também tinha uma referência, né? Uma sacralidade, claro, em grau um pouco menor. O sentimento de que a divindade se manifestava sobre as montanhas levou à construção de santuários não só sobre colinas naturais, mas também sobre socos artificiais ou sobre montanhas artificiais que eram construídas. Entre os mais antigos templos da Mesopotâmia, alguns são construídos sobre um alto terraço, como por exemplo na cidade de Uruk, em Kafadje, em El Obeid, em Ucair e em outros lugares, como por exemplo o templo sumeriano de Kafadje, né? Acho que é assim que fala. A minha pronúncia é muito ruim nesse aspecto. Templo sumeriano de Kafadje. E aí uma outra imagem desse templo sumeriano, tá? Veja lá a ideia, portanto, da habitação da divindade. E aí o recinto, né, o templo que era circundado, mas também aqui havia um perímetro também com um certo grau de sacralidade, aonde os adoradores prestavam ali suas oferendas, seus sacrifícios em culto à divindade. Ur dos Caldeus, tá? Uma animação, uma ilustração do que como poderia ter sido a cidade de Ur dos Caldeus. E aí esse soco artificial, essa construção artificial para o templo, conhecido portanto como zigurate, deu origem a um tipo de arquitetura religiosa característica da Babilônia e das regiões que sofreram a sua influência. As torres de andares ou os zigurates. Os zigurates eram esses socos artificiais, essas construções artificiais para lá no seu topo construir ali a casa da divindade, a habitação do Deus que era venerado. Uma outra ilustração sobre o zigurate de Etnemank, lá na Babilônia, tá? Outra imagem aí, essa, portanto, construção artificial. Você não tinha uma montanha natural, então você constrói algo. Você constrói esse soco artificial, você constrói este templo com escadarias para lá no topo ter um encontro com a divindade, ter um encontro com o determinado Deus. Outra imagem que dá para ilustrar para nós aí como provavelmente poderia ter sido, tá? A ideia expressa pelo zigurate para ser a de uma montanha onde o Deus encontra o seu fiel. Um escabelo gigante onde o Deus desce e aonde o fiel sobe para que eles possam se encontrar. Não é sobre, onde o fiel sobe para lhe encontrar com a divindade. Assim, na mentalidade religiosa semítica, o edifício construído em um lugar sagrado e no qual se celebrava o culto era o templo, ou seja, a casa do respectivo Deus. Então vamos voltar aqui de novo. Então, partindo dessa perspectiva, as pessoas no seu imaginário religioso da ideia de que a divindade tinha que ter uma casa onde ela habitaria para se encontrar com os demais, vindo dos céus. As pessoas construíam, portanto, lá na Mesopotâmia, esta estrutura chamada de zigurate para a edificação ali do determinado templo para o encontro com a divindade. Os templos, nesse sentido, eles eram construídos para serem a habitação dos deuses. Você tem aí uma foto que mostra, né, um templo na cidade de Ilunca, lá na Arábia, na cidade de Mareb, tá? É um templo antigo também, que remonta esta ideia do encontro com a divindade, encontro com o Deus respectivo. Você tem o Templo de Bel, na cidade de Palmira, na Síria, um dos sítios arqueológicos mais importantes da história da humanidade. Você tem ali uma construção antiga do templo da deusa Bel. Aí uma outra imagem que tenta ilustrar.
Claro que é um templo construído de um modo muito posterior às construções do Egito da Mesopotâmia, mas está na região da Síria e representa um pouco esta ideia. O desenho típico de um templo mesopotâmico, sírio ou palestino era o mesmo de uma grande casa ou de um palácio onde o Deus residia, representado por uma estátua. E será esse o modelo de desenho, com exceção da estátua, que será adotado por Salomão para o templo de Jerusalém. Então veja bem o que eu coloquei aqui. A estrutura arquitetônica, o modelo arquitetônico de construção de templos da antiguidade influenciou a proposta arquitetônica de Salomão ao construir o templo de Jerusalém. Você pode me dizer assim, não, mas o templo de Jerusalém não se baseou naquela estrutura do tabernáculo? Sim, só que também o tabernáculo representava um tipo de templo portátil que os povos da antiguidade também praticavam. Então, em termos arquitetônicos, não houve uma originalidade israelita. O que houve de diferente foi o tipo de culto e a divindade que era adorada, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus único e santo com quem Israel tinha uma aliança e que em santidade de vida precisava prestar o culto, portanto, a Deus. Essas eram as mudanças do culto israelita para o culto que acontecia nos outros povos. Os lugares semíticos e cananitas de culto não foram de início condenados pela religião de Israel. Vamos nos lembrar que quando o povo de Israel entra na terra de Canaã, vai conquistar a terra de Canaã, vai expulsar povos cananeus, outros eles vão permitir que fiquem na terra. Ainda por um bom tempo, alguns dos santuários sagrados dos povos cananeus continuavam em plena atividade, onde os povos pagãos cananeus prestavam cultos às suas divindades. No passar do tempo, foi surgindo a necessidade de eliminar esses lugares para que o culto ao Deus único, o Deus de Israel, fosse celebrado num único lugar, como aconteceu no futuro, quando o Templo de Jerusalém foi levantado, foi erigido. Esses santuários foram frequentados pelos israelitas até o fim da monarquia. Você sabe que um dos grandes problemas que Israel viveu ao longo de sua história, quando se implantou na terra de Canaã, foi receber a influência dos cultos pagãos e idolátricos de Baal, de Astarote, de Azerá, de Moloque nem tanto, né? Mas essa influência dos cultos pagãos que estavam enraizados naquela geografia há tanto tempo, onde povos cananeus que não foram expulsos por Israel permaneciam com o culto a essas divindades, e esses lugares sagrados se tornaram um problema para Israel, para sua identidade cultural e religiosa ao longo do tempo, tá? Era grande a tentação de praticar nesses santuários sagrados cananitas um culto sincretista, de colocar neles, ao lado do altar de Yahvé, a estela de Baal e o poste sagrado de Asherá. Isso aconteceu muito. Isso vai explicar a experiência de Elias contra os 450 profetas de Baal e 400 de Azerá. E era introduzido neles as práticas imorais e ritos fúnebres dos cananeus. Ou seja, levou muito tempo para Israel se desintoxicar dessas influências pagãs que acontecia e idolátricas que acontecia na herança cultural e religiosa dos povos cananeus que habitavam na região. Foi contra tudo isso que os profetas reagiram muitas vezes. Se você abrir sua Bíblia lá em Oséias 10:8, lá em Amós 7:9, Jeremias 7:31, 19:5, 32:35, você vai ver os profetas confrontando Israel de estar se misturando no culto sincretista aos deuses pagãos e ao culto idolátrico dos povos que ainda habitavam na terra agora de Israel, tá? Ou seja, muitos erros cultuais foram cometidos pelo povo. A persistência desses abusos e o movimento de centralização do culto levaram à condenação dos lugares altos, tornando-os sinônimos de santuários pagãos ilegítimos. Ou seja, ao longo da história de Israel, este problema terrível, esta influência cananita, esta influência pagã e idolátrica dos cultos que eram feitos aos deuses em determinados santuários, em árvores, lugares altos, estava prejudicando a construção da identidade de fé monoteísta de Israel. E começou a surgir, portanto, a necessidade de estabelecer um local único de adoração, onde nos dias de Salomão, esse local se tornará, portanto, Jerusalém. Nós vamos ver isso no nosso próximo vídeo, tá?
O Templo de Salomão em Jerusalém se conforma à tradição dos templos semíticos da Mesopotâmia e da Síria, que eram cercados por um átrio. Então veja, a estrutura arquitetônica do Templo de Jerusalém não teve nada de original, ela reproduziu um conceito que havia nos templos tanto da região da Mesopotâmia quanto do Egito, ou seja, o lugar da habitação da divindade, cercado, onde ali havia o templo, a casa da divindade, o local, portanto, santíssimo, e o átrio em torno. Então essa estrutura arquitetônica vem de lá, da antiguidade. O lugar santo podia compreender uma vasta porção de terra ou toda uma montanha, como o caso de Meca para os muçulmanos, o Hermon, onde nasce o rio Jordão, o Horebe, Sião. O lugar de culto era de fato sagrado. A gente vai ver isso lá em Ezequiel 42:20. E desse lugar se estendia a irradiação misteriosa e temível da divindade que se manifestava em seu santuário. E como território sagrado, era marcado por certas proibições e também por certos privilégios. A gente vai ver isso lá em Êxodo 19:12. Aquela ideia que é transmitida por Moisés ao povo de Israel quando há aquela experiência do Sinai, quando Deus desce no Sinai. E o que é dito ali? E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Ou ainda aquela experiência de Gênesis 28:17, que retrata ali o momento em que Jacó ele tem aquela visão da escada, que descia dos céus e onde anjos subiam e desciam. Olha o que Jacó disse. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. Esse versículo retrata a experiência de Jacó diante daquela epifania, aquela manifestação divina, atribui ali a Betel, portanto, um ar de sacralidade. O Êxodo 3:5. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. A experiência de Moisés com Deus ali na sarça ardente. E ali é comunicado algo, que aquela geografia, aquele perímetro estava santificado, era um lugar sagrado. Ali Deus estava se manifestando. Ou ainda Números 18:22. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morram. Ou seja, no Antigo Testamento, na estrutura de fé religiosa de Israel, principalmente na época do tabernáculo, os israelitas não podiam entrar livremente no tabernáculo, porque ali era a habitação de Deus, a sua casa principal e importante. Só podia entrar ali os sacerdotes. Por isso que o tabernáculo ele era circundado por um muro, uma cortina de muros, vamos assim dizer. No Templo de Jerusalém, interditos cada vez mais graves protegiam o santuário. Por exemplo, no Templo de Jerusalém, e ainda mais nos dias de Jesus, os gentios eram parados diante do pátio de Israel por inscrições que lembravam a pena de morte que atingia os transgressores. Ou seja, já lá na antiguidade, essa ideia de que o local do templo, o perímetro em torno do templo era sagrado e não podia entrar qualquer um, nos dias de Jesus, ou nos dias do Templo de Jerusalém, quem não podia entrar naquele recinto sagrado do templo eram os gentios. Apenas os judeus, mas até um determinado momento, até uma determinada área. Para entrar no lugar santo, apenas os sacerdotes. E no Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote. A própria liturgia cessava diante do Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, no grande dia da expiação. A escolha do lugar de culto não deveria ser feita pelo homem, por ser este o lugar onde o fiel poderia encontrar o seu Deus. O lugar era determinado por uma manifestação da presença ou das ações divinas. E essa manifestação podia ser explícita. A divindade aparecia, ordenava ou dava um sinal. Ou implícita, transparência nos efeitos naturais que eram reportadas ao poder da divindade. E aí nós vamos ter algumas dessas expressões. Temos as teofanias, que eram aparições divinas em lugares específicos. Na história de Israel, a gente vai ter isso registrado em Êxodo 20:24, Juízes 6:24, 2 Samuel 24:16, ou seja, manifestações divinas, aparições divinas em lugares específicos. Havia também a ideia de águas sagradas,
E isso é interessante porque a religião naturalista de Canaã reconhecia uma manifestação da presença ou da ação divina nas fontes que fecundavam a terra. Os israelitas e os seus ancestrais, que foram pastores e agricultores, também tinham essa concepção. Na Síria se conhecia a fonte de Palmíria e o reservatório de Herápolis. Na Fenícia havia ainda a fonte de Áfica. Ou seja, havia a ideia nos povos cananitas, nos povos sírios, da região da Síria, a ideia também de que as águas sagradas demarcavam, portanto, também o local de ser um santuário divino, onde houve alguma manifestação da divindade do passado. Por exemplo, você está aí num lugar importantíssimo na terra de Israel até os dias de hoje, que é o local onde nasce o Rio Jordão. Aqui você está vendo a fonte do rio Bânias, um dos afluentes do Rio Jordão, tá? Que está ali aos pés do Monte Hermon. O Monte Hermon, claro, está um pouco mais atrás, mas aqui, nos dias de Jesus, chamava-se Cesareia de Filipe. E nos dias de Jesus, e na antiguidade era um local onde habitava um povo cananeu que cultuava ao deus Pan. Na Palestina, uma das fontes do Rio Jordão tinha na época greco-romana um santuário dedicado a Pan. Na realidade, Pan era a divindade adorada desde a antiguidade por povos cananeus, e que nos dias de Jesus, na época greco-romana, aquele local que outrora servira para o culto a um deus pagão cananeu passou a ser agora um local de culto aos deuses do panteão grego, tá? E aí nós temos uma imagem que retrata isso. Isso aqui era provavelmente como poderia ter sido Cesareia de Filipe nos dias de Jesus. Era uma cidade que estava implantada no território de Israel, mas o estilo de vida dessa cidade era um estilo de vida greco-romano. Desde a época dos cananeus, aqui nesta região e principalmente nesta gruta, havia o altar levantado aos deuses da antiguidade cananeia. Nos dias de Jesus, ali se cultuava as divindades greco-romanas. Era um local onde o estilo de vida da cidade reproduzia o estilo de vida greco-romano, e que pelos judeus da Judéia era chamada de Portas do Inferno. Isso é interessante, né? Essa região de Cesareia de Filipe era chamada pelos judeus da Judéia de Portas do Inferno. Estava lá no norte da terra de Israel, lá no norte, bem próximo ali da região da Síria, bem lá ao norte. O estilo de vida ali, portanto, não era o estilo de vida pautado nos preceitos morais e éticos do judaísmo ou da fé israelita. Vivia-se um estilo de vida desde a época dos cananeus, um estilo de vida pagão e idolátrico. Nos dias de Jesus, um estilo de vida greco-romano, onde judeus da Judéia atribuíam àquele local, Cesareia de Filipe, o nome de Portas do Inferno. E detalhe, foi para esse local que Jesus leva os seus discípulos e faz a eles a clássica pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles respondem, uns dizem que tu és Elias, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta: e para vocês quem eu sou? E Pedro responde: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou melhor, desculpe, eu errei aqui. E Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus responde: feliz é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. E digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está nessa cidade, em Cesareia de Filipe, onde ele faz essa pergunta aos seus discípulos. Mas isso é história para um outro vídeo, para uma outra ocasião, tá bom? Bem, aí uma outra imagem, tá? Aqui, portanto, era uma gruta antiga onde se cultuava, portanto, a divindade pagã cananeia, onde nos dias de Jesus havia um templo bem aqui, nesse local, e aqui você tem o afluente do rio Bânias. Bem, temos de águas sagradas na mentalidade religiosa semítica. Nós vamos ter alguns exemplos bíblicos relacionados ao povo de Israel. Você tem a fonte do julgamento em Cádiz, está lá em Gênesis 14:7, e é conhecido como En-Mispat. Você tem a fonte do sol na rota de Jerusalém para Jericó. Você vai encontrar essa referência em Josué 15:7, 18 e 17, também conhecido como El-Shemesh. Você tem em Jerusalém a fonte do dragão, está lá em Neemias 2:13, que também é chamado de En-Hatanim.
Você tem Balaat Beer em Josué 19:8, o poço de Laaroi em Gênesis 16, 13 e 14, a fonte de On em 1 Reis 1, 33 a 40, os poços de Berseba em Gênesis 31, 21, 31. Todos esses nomes testemunharam um culto, pelo menos uma lenda religiosa. Ou seja, não eram templos, mas locais sagrados ou santuários de adoração. Neste caso, voltado a Israel, a Deus em função de algumas manifestações divinas nessas geografias. Então, ali era tido como um local importante, um santuário, não necessariamente a construção de um templo ali, mas para alguns povos cananeus, nesses lugares considerados como águas sagradas, templos eram levantados, tá? Temos aí o conceito de árvores sagradas, e aí em todo o antigo Oriente Próximo foi reconhecido um caráter religioso a certas árvores. Quando você vê lá no Antigo Testamento a expressão que o povo cultuava a Deus debaixo das árvores, tinha a ver, portanto, com altares que eram levantados aos deuses pagãos nas árvores espalhadas pelo território de Israel. Muitas vezes, elas aparecem na história dos povos dessa região como um símbolo da fecundidade ou como um atributo dos deuses da fecundidade. Eram acessórios do culto às divindades pagãs, não havendo, portanto, um culto às árvores, mas sim, não era o ato de cultuar a árvore como uma divindade, mas o local onde a divindade era venerada, e ali era erigido um altar ao deus cananeu, ao deus pagão. Por isso que os profetas de Israel vão confrontar o povo com esta prática, porque muitos dos cultos que aconteciam nessas árvores, onde altares eram levantados, eram culto aos deuses cananeus, não ao Deus de Israel, tá? Os profetas condenam os israelitas que iam sacrificar sobre o cume das colinas à sombra das árvores. Isso está lá em Oséias 4, 13 e 14, Isaías 1, 29, 57, 5, Deuteronômio 12, 2, 1 Reis 14, 23. O que nos ensina algo, o que nos mostra a forte influência pagã e idolátrica do baalismo, do culto a Astarote, dos cultos cananeus que estavam contaminando a identidade religiosa e de fé do povo de Israel. Colinas sagradas, e você tem uma foto do Monte Tabor, tá, em Israel. Montanhas que se aproximam do céu eram consideradas como um espaço divino. Por exemplo, a mitologia babilônica situava o nascimento dos grandes deuses sobre a montanha do mundo. O Olimpo, lá em Atenas, era considerada a morada dos deuses, uma montanha da Grécia. O Zafon, habitação de Baal. O eco dessa mitologia nos povos do Oriente se acha na Bíblia. Por exemplo, o tirano caído, conforme tem lá em Isaías 14, 13 a 15, que é uma referência também para Satanás. Ezequiel 28, de 14 a 16, ou seja, o rei de Tiro estava sobre a montanha santa de Deus e dela foi precipitado. Ou seja, no imaginário religioso dos povos da antiguidade sobre locais sagrados, montanhas ou colinas também tinham um quê de sacralidade que era representada. O Hermon, por exemplo, tá? De onde vai dar as bases dos afluentes do Jordão, o Tabor, o Monte Carmelo, Monte Sião. Por exemplo, no Monte Carmelo, que é o local onde Elias entra no embate com os profetas de Baal. Aquela colina, aquela montanha no Carmelo, era tido pelos povos pagãos cananeus como local de manifestação de Baal. Ele se cultuava a Baal naquela montanha, debaixo das árvores. E Israel está sendo contaminada com aquele culto idolátrico. Daí porque o confronto entre Elias e os profetas de Baal, tá? Nós vemos no Antigo Testamento que Yahvé se apropria das montanhas consagradas aos antigos deuses. Ele faz saltar o Líbano e o Sirion. Foi ele que criou o Zafon, o Tabor e o Hermon exultam em seu nome. E aqui tem um detalhe interessante. O que esses versículos nos mostram? Que Deus estava tentando dizer ao seu povo: esses que os povos cananeus adoravam e que estão contaminando vocês não são deuses. Eu sou o Senhor, toda a terra é minha. É a mim, Israel, que vocês devem cultuar, adorar e servir. Era isso que estava sendo transmitido por meio dos profetas ao povo de Israel. Segundo o Antigo Testamento, Yahvé tem duas montanhas santas, o Sinai e o Horebe, tá?
ou melhor, o Sinai Horebe. O Sinai Horebe é a mesma coisa, tá? O Monte Sinai e o Monte Horebe é o mesmo monte. E também o Monte Moriá. O Monte Moriá, o local onde Abraão foi oferecer Isaque, que depois se tornou propriedade de Araúna, que depois vendeu para Davi, onde Salomão construiu o templo, tá? Então, para a mentalidade israelita, há dois lugares ou dois locais, duas montanhas que tem um simbolismo muito forte na fé israelita, que é o Monte Sinai, também chamado como Horebe, e o Monte Moriá, onde se fez a habitação de Deus no Templo de Jerusalém, habitação de Deus entre aspas, tá? Bem, com isso a gente chega ao fim deste vídeo sobre os templos da antiguidade. Eu quero convidar você a ver o próximo vídeo sobre o Templo de Jerusalém, e eu vou entrar nos detalhes a respeito do Templo de Jerusalém. E aí, se agora que a gente está chegando ao final desse vídeo, eu quero te pedir aqui algumas coisas. Se você gostou desse vídeo, clica aí no like, dá um joinha pra gente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe com os seus contatos. Clica aí no sininho para você receber informativos ou você receber aí um alerta de quando um novo vídeo for publicado, porque a proposta desse canal é dar a você conteúdos bíblicos e teológicos que possam contribuir com a sua melhor compreensão das Sagradas Escrituras e um entendimento mais claro da fé judaico-cristã. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Se ficou alguma dúvida, algum esclarecimento, deixa aí nos comentários, que a gente vai examinar os comentários e dar um devido retorno, dependendo aí da dúvida que você assim tiver. Se você chegou no canal pela primeira vez, se você está conhecendo esse canal agora, dá uma pesquisada aí nas nossas playlists, na relação de vídeos. Tem muitos vídeos interessantes de conteúdos bíblicos e teológicos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até uma próxima e tchau, tchau.